É muita vergonha em dizer, como você não disse, que, né, assim, o quanto vocês foram um auxiliar de Eduardo Cunha, né, o maior gangster desse Congresso, o maior corrupto, que tem 5 milhões escondidos, né, país afora aí, enquanto nós estávamos jogando dólar na cara dele no Congresso Nacional, você estava lá tirando selfie e agradecendo o pequeno espaço que tiveram, né, nessa farsa toda do impeachment. Então acho que essa é a explicação que você deveria dar, inclusive, para quem está nos assistindo. Assim, né? É confortável estar ao lado de Eduardo Cunha, que está dirigindo esse processo, né, favorável a você e sendo o grande gangster e corrupto desse processo? Agora, a questão de Eduardo Cunha eu acho bastante engraçado, porque a gente foi obrigado a falar com o Eduardo Cunha, porque a gente protocolou o pedido de impeachment com o presidente da Câmara dos Deputados, que é a única pessoa na República que pode acolher um pedido de impeachment. Só que agora, o Eduardo Cunha não era um problema quando ele estava indo em igreja evangélica para falar que a Dilma era contra o aborto, contra as drogas. Eduardo Cunha não era um problema quando ele era um dos maiores aliados da presidente Dilma Rousseff. Para nós sempre foi um problema. Eduardo Cunha não incomodava enquanto ele estava ali na linha auxiliar e ninguém falava de Eduardo Cunha, ainda que ele fosse, mesmo ele sendo presidente da Câmara, antes dele se declarar oposição. Então é muito engraçado como esses movimentos se colocam seletivamente contra os corruptos que eles querem e depois falam que indignação seletiva é nossa. Mesmo porque a gente tem, por exemplo, o Renan Calheiros, que todo esse pessoal de esquerda, todo esse pessoal que defende o petismo não fala nenhum A. Porque até semana passada, semana retrasada, Renan Calheiros era um aliado. Renan Calheiros era alguém que poderia segurar o impeachment no Senado, Renan Calheiros era alguém que poderia atrasar o processo. Então, é bastante engraçado falar com esse tipo de aliado, porque justamente todos esses inimigos que hoje estão inimigos do petismo, que são criticados por esse tipo de movimento social, foram a grande sustentação do governo de Dilma Rousseff. E não existiria governo de Dilma Rousseff sem eles, não existiria governo de Dilma Rousseff sem uma Cátia Abreu da vida, que é a representante dos ruralistas, não existiria governo de Dilma Rousseff sem o Setúbal, por exemplo, do Itaú, não existiria governo de Dilma Rousseff sem os ruralistas, sem os bancos, sem o apoio da bancada evangélica, sem o apoio de todos esses que se repudiam hoje, sem o apoio do Renan Calheiros, sem o apoio de Paulo Maluf, enfim, dos maiores figuras mais abjetas da política brasileira, as figuras mais corruptas da política brasileira, e não vai estar com a gente porque a gente não é governo. Quem é governo é o Temer. Quem vai assumir é o Temer. Eu não vou sentar na cadeira presidencial. Então, não faz o menor sentido você falar que agora nós estamos com eles. Não, eles votaram a favor do impeachment, nós estávamos encampando o impeachment, mas nós somos diferentes deles. A gente não é governo, não é a gente que está assumindo. Eu não vou sentar ali na cadeira, eu não sou do PMDB. Faz o menor sentido você afirmar que não, agora eles estão com vocês. Eles de fato estavam com o governo de Dilma Rousseff, apoiado por vocês, apoiado por outros movimentos, enfim, nem sei se eram apoiados por vocês, porque conheci agora o movimento, mas enfim, toda essa grande base de sustentação manteve o governo de Dilma Rousseff, só que agora só incomoda porque é inimigo da presidente Dilma Rousseff. Né? E continua sendo nossos inimigos. A gente não tem problema nenhum de pedir prisão para Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um delinquente, Eduardo Cunha é um bandido. Agora eu quero ver vocês falarem isso, a mesma coisa da presidente Dilma Rousseff, do presidente Lula, que foi o grande protagonista do escândalo do Petrolão, e quem está dizendo isso não sou eu, é o Procurador-Geral da República, que enfim, com todas as investigações, mostrou que mesmo afastado da presidência, ele tinha a decisão, foi decisivo para o escândalo do Petrolão, levou à frente durante todos esses anos, um escândalo que, mais uma vez eu lembro, é corrupção como método de governo. Não é corrupção como simplesmente um fim, não é corrupção simplesmente para colocar no próprio bolso, mas para tentar contra a democracia, para acabar com a tripartição de poder, para colocar o legislativo em relação ao executivo. Então, era isso. Mano, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. Mesmo ele sendo presidente da Câmara, antes dele se declarar oposição. Então é muito engraçado como esses movimentos se colocam seletivamente contra os corruptos que eles querem e depois falam que indignação seletiva é nossa. Mesmo porque a gente tem, por exemplo, o Renan Calheiros, que todo esse pessoal de esquerda, todo esse pessoal que defende o petismo não fala nenhum A. Porque até semana passada, semana retrasada, Renan Calheiros era um aliado. Renan Calheiros era alguém que poderia segurar o impeachment no Senado, Renan Calheiros era alguém que poderia atrasar o processo. Então, é bastante engraçado falar com esse tipo de aliado, porque justamente todos esses inimigos que hoje estão inimigos do petismo, que são criticados por esse tipo de movimento social, foram a grande sustentação do governo. É muita vergonha em dizer, como você não disse, que, né, assim, o quanto vocês foram um auxiliar de Eduardo Cunha, né, o maior gangster desse Congresso, o maior corrupto, que tem 5 milhões escondidos, né, país afora aí, enquanto nós estávamos jogando dólar
na cara dele no Congresso Nacional, você estava lá tirando um selfie e agradecendo o pequeno espaço que tiveram, né, nessa farsa toda do impeachment. O governo de Dilma Rousseff não existiria governo de Dilma Rousseff sem eles, não existiria governo de Dilma Rousseff sem uma Cátia Abreu da vida, que é a representante dos ruralistas, não existiria governo de Dilma Rousseff sem o Setúbal, por exemplo, do Itaú, não existiria governo de Dilma Rousseff sem os ruralistas, sem os bancos, sem o apoio da bancada evangélica, sem o apoio de todos esses que se repudiam hoje, sem o apoio do Renan Calheiros, sem o apoio de Paulo Maluf, enfim, dos maiores figuras mais abjetas da política brasileira, vão estar com vocês e com o Temer agora da política brasileira, e não vai estar com a gente porque a gente não é governo. Quem é governo é o Temer. Quem vai assumir é o Temer. Eu não vou sentar na cadeira presidencial. Então, não faz o menor sentido você falar que agora nós estamos com eles. Não, eles votaram a favor do impeachment, nós estávamos encampando o impeachment, mas nós somos diferentes deles. A gente não é governo, não é a gente que está assumindo. Então, acho que essa é a explicação que você deveria dar, inclusive, para quem está nos assistindo. Assim, né? É confortável estar ao lado de Eduardo Cunha, que está dirigindo esse processo, né, favorável a vocês, sendo o grande gangster e corrupto desse processo? Agora, a questão de Eduardo Cunha eu acho bastante engraçado, porque a gente foi obrigado a falar com o Eduardo Cunha, porque a gente protocolou o pedido de impeachment com o presidente da Câmara dos Deputados, que é a única pessoa na República que pode acolher um pedido de impeachment. Só que agora, o Eduardo Cunha não era um problema quando ele estava indo em igreja evangélica para falar que a Dilma era contra o aborto, contra as drogas. Eduardo Cunha não era um problema quando ele era um dos maiores aliados da presidente Dilma Rousseff. Sempre foi um problema. Eduardo Cunha não incomodava enquanto ele estava ali na linha auxiliar e ninguém falava de Eduardo Cunha, ainda que ele fosse... Eu não vou sentar ali na cadeira, eu não sou do PMDB. Faz o menor sentido você afirmar que não, agora eles estão com vocês. Eles de fato estavam com o governo de Dilma Rousseff, apoiado por vocês, apoiado por outros movimentos, enfim, nem sei se eram apoiados por vocês, porque conheci agora o movimento, mas enfim... Toda essa grande base de sustentação manteve o governo de Dilma Rousseff, só que agora só incomoda porque é inimigo da presidente Dilma Rousseff. Né? E continua sendo nossos inimigos. A gente não tem problema nenhum de pedir prisão para Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um delinquente, Eduardo Cunha é um bandido. Agora eu quero ver vocês falarem isso, a mesma coisa da presidente Dilma Rousseff, do presidente Lula, que foi o grande protagonista do escândalo do Petrolão, e quem está dizendo isso não sou eu, o Procurador-Geral da República, que enfim, com todas as investigações